Fala, especialista. Então, a gente já tem o cenário e o tom, a gente já tem o personagem, a gente já tem o plot, a gente já tem a estratégia. E agora o que que falta? Falta conectar tudo isso. E aí, quando a gente fala em conectar, em juntar tudo isso, a gente está muito relacionado ao meio com que essa história vai ser contada. E aí, agora eu vou começar a entrar numa seara muito maluca que você vai gostar pra caramba. Pensa da seguinte maneira, vou te dar vários exemplos. Pensa na escola, aonde você tem um professor, pensa na escola antiga, né? Aquela jesuíta lá, sabe? A carteira, atrás de carteira, professor lá na frente. Às vezes o professor está até num tablado, né? Ele está maior, assim, está numa estrutura maior para que as pessoas que sentem ali, elas não têm para onde olhar. Elas não têm outro lugar para olhar. Janela, geralmente a janela era lá em cima, então elas só tinham uma visão, que era o quê? O professor. E aí o professor ele tinha a autoridade, ele chegava lá e ele contava a história. O que que esse cenário representa? Olha como isso é bem pensado, colocando do ponto de vista de quem queria um domínio de massa. Então, ali ele representa o quê? A autoridade, ele representa quem tem o direito da fala. Você tem um grupo de pessoas, indiferente, pode ser adulto ou crianças, que estão sentados dentro de um lugar que você não tem para onde olhar senão para frente e lá vai ter alguém falando. Você é muito difícil você romper a barreira para poder fazer com que sua voz seja ouvida. E aí todo aquele ambiente ele é construído para que aquela pessoa que está lá naquela posição de destaque ela seja ouvida. Tem outro lugar que é assim? Nas igrejas não é feita desse jeito, onde você tem um grupo de pessoas sentadas como se fosse um efeito manada, né? Quando você tem lá várias vacas que estão uma do lado da outra, elas se sentem seguras do lado das outras vacas. Isso é até um efeito que é utilizado nos matadouros, porque daí eles vão afunilando, 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 até que a vaca fica sozinha, mas ela fica com os muros. Isso aqui é algo relacionado a instinto de sobrevivência dos animais que vivem em grupo. O ser humano é um desses, né? É coletivo. Então, quando tá no meio de um coletivo, e aí você tem ali ouvindo aquela mensagem, fica muito difícil de você pegar e romper essa barreira de resistência, levantar e fazer com que o foco venha para você. Hoje a gente já tem narrativas que faz com que isso seja possível, mas coloca isso lá há 100 anos atrás para saber como era difícil fazer esse romper essa barreira, né? E geralmente a pessoa que rompia, era ela era punida, se não morta. Então os outros ficavam cada vez com mais medo de romper essa barreira e ir contra o status quo. Desculpa, romper essa barreira e ir contra o status quo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você muda esse cenário, ou seja, você coloca o professor no centro e você coloca os alunos ao redor do professor, aonde não tem nenhuma barreira, a informação chega a todos, ou então você coloca nem o professor no centro, mas o professor dentro de fazendo parte de um ciclo, né, sendo apenas um componente daquele ciclo e onde as conversas vão fluindo. O que que você está fazendo? Você está posicionando aonde que todo mundo é igual, todo mundo tem voz, todo mundo tem direito de falar. Quando eu falo dessa maneira, eu estou dizendo que as pessoas, né, o formato da mídia, o formato de como você vai contar a história faz toda a diferença. Porque se você utiliza um formato de processo de aprendizagem jesuíta, que era a doutrinação dos pagãos na época ali das cruzadas, o que, que você está fazendo? Só aquela voz é a maneira de ser dita, que é geralmente aquela piada que o chefe faz. Todo mundo vai rir, por quê? Porque não tem como não rir, porque tá ali, tá todo mundo lá, só ele fala e é a única interação que existe com o mundo. E aí é diferente da onde você tem um ciclo de pessoas trabalhando e desenvolvendo uma ideia. Eu não estou dizendo que um é certo e que o outro é errado. Estou dizendo para não utilizar também a maneira jesuíta de dar aula, porque às vezes é o processo que a empresa ou que você precisa para poder entregar a mensagem. Às vezes tem que ser uma mensagem um pouco mais rigorosa, sem a interação e acaba funcionando. Mas não é a melhor maneira de você trabalhar o conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é uma estratégia, é uma estrutura, é você conectar toda a mensagem e colocar ela de acordo com a mídia que ela vai ser falada. E aí, quando você começa a analisar todo esse contexto, você vai entender que toda essa história ela está imbuída de um significado. Então, o professor que está lá
falando o que o Estado mandou ele falar, ela está o quê? Imbuída de um significado muito, muito, muito maior. E o padre, o pastor, que ele está lá na igreja, contando para as pessoas quais são as doutrinas daquela religião, ele está imbuída de uma mensagem, um significado muito maior. Quando a gente consegue entender que tudo isso faz parte de um grande contexto e que nós estamos fazendo parte dessa história, a gente consegue entender muito melhor como que funciona o mundo. E aí a gente vai agora para um âmbito um pouco muito mais aberto, muito que gera muito mais movimento, que é quando você está fora dessas barreiras, né? Por exemplo, você está na escola, você tem que seguir lá a história e a trama e a narrativa que aquela instituição de escola definiu, né? Ou aquele governo definiu. Mesma coisa a religião. E aí quando você está no mundo, né, como um todo, você sofre informações dentro da mesma narrativa. E aí você tem um fenômeno, que é esse fenômeno agora das fake news. E por que que elas por que que elas são tão poderosas? Porque elas rompem a barreira de resistência muito fácil. Você não tem barreira de resistência nenhuma para aceitar uma fake news. Por quê? Porque a fake news fala o que as pessoas querem ouvir. Ela não precisa ter sentido lógico nenhum, ela não precisa ter veracidade nenhum. Por que que ela funciona muito bem? Porque ela apresenta exatamente o que as pessoas querem ouvir, mesmo que não tenha nenhum sentido lógico, mesmo que não tenha nenhuma verdade. E aí a gente acaba tendo esse dilema, né? Ou, ora, é muito preso à informação, a uma mensagem muito rígida, e o outro você tem mentiras, que são mensagens que estão vindo soltas, né? Como que você vai fazer isso? O bom contador de história, ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar toda essa trama, sabendo o que, que é o status quo, o que, que as pessoas querem ouvir, mas entregar uma mensagem que seja uma mensagem poderosa, que seja uma mensagem forte, sem precisar utilizar aquelas barreiras físicas que eram a escola e a igreja. Então, como que você vai fazer isso? Tem diversos exemplos bem interessantes. Por exemplo, a gente tem agora uma evolução sobre essa é, esse conceito de gênero, né? Porque você tinha lá na década de 80, década de 90, só heróis masculinos. Então, hoje você tem muitos heróis femininos, você tinha muito a beleza clássica era o tipo a Barbie e o Ken. Hoje você já tem outros personagens, outras belezas, outras configurações, e isso foi contado como? Através de histórias muito bem contadas. Tem um caso recente que é os Caça-Fantasmas. Então você tinha lá os Caça-Fantasmas, que eram uma equipe de homens, e depois essa nova versão ele ressignificou o gênero, né? Trocou agora, são as mulheres, praticamente a mesma história, o mesmo enredo, é o mesmo plot, é tudo o mesmo, só que daí trocou os personagens para um gênero feminino. E foi um sucesso e foi super legal o filme. Por quê? Para poder inserir essa mensagem, trazer para a sociedade essa mensagem de inclusão, de aceitação. Você tem agora também o Homem-Aranha numa outra versão, que é uma versão muito mais engraçada, sem perder o personagem, né? Porque ele está no multiverso, mas você tem ali o Peter Parker, que é aquele clássico menino, franzino, sem graça, branquinho, e tem aquelas suas limitações de nerd, e aí você tem agora o então, o Miles Morales, ele tem uma tendência de ser um personagem um pouco mais sério, porque ele sofre de problemas que o Peter Parker não sofria. Então, ele é um afrodescendente e porto-riquenho que vive no Brooklyn, então ele tem um conceito de uma responsabilidade social e definição ética, né, para a inclusão social muito maior do que o Peter Parker tinha. Então, olha a riqueza de detalhe numa história. Então você tinha um personagem que ele era icônico, que ele era famoso, que todo mundo gostava, e aí você transforma esse personagem, né? Você tira esse personagem, no caso ali teve a morte do Peter Parker, e aí ele voltou com o universo lá, a Arranha-Verso, né, em 2018. E aí o que que aconteceu? Você tem um novo personagem, você tem uma nova história. E aí essa é a questão da estrutura e da estratégia. A mensagem que o storytelling leva, ele tem que ser uma mensagem com significado. Você tem que gerar uma transformação nas pessoas que estão consumindo a sua história. Então, essa questão de estrutura, de pegar plots já feitos e ressignificar os personagens e mudar o tom, faz toda a diferença. Olha como é legal você entender
como que funciona o storytelling. A grande beleza do contador de história é levar mensagens para aquelas pessoas que mensagens diferentes para aquelas pessoas que não estão acostumadas a receber aquele tipo de mensagem. É você conseguir fazer com que os comportamentos sejam modificados. Então, por que eu trouxe essa história do Homem-Aranha? Porque eu achei fantástico. E o momento social que a gente está vivendo agora, ele é muito importante. Então, quanto mais mensagens a gente conseguir trazer que aborde esses temas difíceis da sociedade, quer dizer que você é um bom contador de história, que você sabe trabalhar um processo de contar história. Por quê? Porque você vai mudar os comportamentos que você acredita que não são comportamentos corretos, que são comportamentos que prejudicam a sociedade. Então você vai mudar esse comportamento para deixar a sociedade cada vez mais saudável. E aí, volta lá no começo desse curso que eu falo qual que é a história que você está contando. Porque quando você faz a definição do meio que você vai utilizar, ou seja, a mídia que você vai utilizar, se vai ser uma história em quadrinho, se vai ser um livro escrito direto, se vai ser um vídeo, se vai ser um stories no Instagram, se vai ser uma animação, cada mídia ela vai ter uma repercussão para um determinado público. Às vezes você consegue inserir um público que não está acostumado com aquela mídia por causa da história. Às vezes você pega uma história muito semelhante à realidade dela. E às vezes qual que é a escolha do personagem? Toda história leva uma mensagem. E qual que é a sua história? E aí vamos para a parte mais importante dessa aula, é contar histórias é tomar decisão. Então as decisões que você toma durante a sua história, ela vai fazer total diferença de como a mensagem vai chegar e qual vai ser a mensagem que você vai entregar. Então não faz sentido nenhum você contar uma história só por contar, sem levar uma mensagem carregada de realmente mudança, né? Realmente de mudança de comportamento, uma mensagem que ela venha com significado. Então você encontra ali todas as histórias da Disney, histórias da Pixar, que são, né, fantásticas, mas elas sempre vão vir atribuídas de uma mudança de comportamento, de uma visão diferente de mundo, de uma perspectiva diferente, e assim é que você tem que fazer suas histórias. Então eu não estou falando apenas de histórias escritas, até a história da sua vida, como você vai se posicionar nas redes sociais, qual é a história que você está contando lá, como que você está influenciando a vida das pessoas. Então você entender de storytelling e você entender como funciona esse processo de construção de história faz toda a diferença. Te vejo na próxima aula. Valeu!